Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo, mais uma vez aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho de integração numérica. Pessoal, vocês já devem conhecer, né? Para quem normalmente está caindo nesse vídeo, ou já está cursando engenharia, mais avançado, curso, então provavelmente já viu falar de cálculo de integrais, e provavelmente já estudou os métodos analíticos para resolução de integrais. Né? Aqui a gente vai falar então de dois métodos de integração, que são métodos aproximantes, são métodos para determinar integrais muito complexas ou integrais que não estão um modelo analítico pré-definido. Certo? Então vamos lá. Temos dois exercícios aqui. Um exercício com uma situação de aplicação, tá? E um outro exercício no qual a gente vai precisar aplicar um processo chamado discretização. Perfeito? Bom, essa primeira situação, tá, gente, ela fala assim, uma seção transversal de um veleiro de corrida é mostrado na figura. Só que a gente tem, nós temos aqui, né, o veleiro, o mastro, tá, observando o bordo, temos um cabo de suporte, mastros dois, dependendo para o lado que a tensão, né, está sendo submetida, ele vai receber uma tensão em um cabo, ou um cabo da força, né, da distribuição de força do vento que está sendo exercida ali. Tá? E ele também traz aqui para nós que existe uma distribuição de força, essa distribuição de força lá não é uma distribuição uniforme, né? Então nós temos aqui uma concentração da distribuição da carga, tá? Aqui trabalhando em libras por pés, feito em relação à altura do mastro. Tá? Então você tem uma maior concentração de força nesse ponto aqui, tá? Pela ação do vento, nas regiões das extremidades, aqui mais para a parte de cima do mastro, uma menor quantidade de carga. Certo? Muito bem. E né, uma forma de a gente determinar a força efetiva do vento, que é a força medida em libras, bem, né, libras é uma unidade de massa, concordo, mas muitas vezes em projetos a gente acaba utilizando a unidade de massa como uma unidade de força, né, não é a unidade técnica. Né? Então, que atua no massa de pode ser obtida através de uma integral da força de distribuição Fz, ou seja, a força distribuída em relação à altura do mastro, em libras por pés, em relação a Z em pés. Como mostra a expressão seguinte. Ou seja, né, o nosso mastro ali ele vai de zero, né, a parte inferior dele, até 3 pés de altura, e essa força efetiva pode ser determinada pela função Fz. Qual que é o problema aqui? Né? O que acontece? Essa função Fz, ela não é uma função conhecida. Eu desconheço. Tá? Ela é indefinida. Tá? Ela é indefinida. Eu não sei quem é Fz, né? Qual é o comportamento dessa curva? Eu não sei. O que eu consigo fazer numa situação dessa, né, é coletar dados, ou seja, eu consigo através de sensores, né, alguma coisa ali, verificar quais são as tensões em alguns pontos, ou melhor, né, consigo verificar a carga em alguns pontos. Né? Então, por exemplo, né, esses dados sendo coletados, eu tenho aqui as posições do mastro, então a altura, foi coletado aqui valores de 3 em 3, tá? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 27 e 30, e foi falado, então, qual que é essa função, ou melhor, essa força distribuída para cada uma dessas posições. Então, em 0 você não tem força, em 3 você tem 61, 60,4, em 6, 73,12 e assim por diante. Então, aqui é a distribuição de força. O que a gente poderia fazer é aplicar um ajuste, né? Poderia determinar com esses dados uma função de ajuste, determinar essa f de z em função de z, e a partir dela determinar a integral de forma analítica. Dito. O problema é que fazer esse ajuste de uma curva ali levaria um pouco certo tempo, e nós não estamos interessados, né, na função f de z. Tá? O
que a gente está interessado? A gente está interessado no resultado dessa integral, né? A gente quer a área formada ali abaixo, né, da curva da distribuição de força, para chegar nessa força efetiva. Então, nós temos dois métodos, né? Existem outros métodos, temos dois métodos muito conhecidos e aplicados que resolvem esse tipo de problema, né? Qual é o primeiro método? É o método trapézio, né? O que é o método do trapézio, né? Vamos dizer ali que eu tenho, então, gráfico, só para a gente conceituar, x, x, eu tenho vários pontinhos amostrais aqui que eu coletei, tá? E eu não conheço, claro, né? Eu desconheço qual que é a curva que passa por ele. Então, ela é indefinida. Eu não sei o que é a curva, tá? Para a gente ter essa ideia do que. Mas eu conheço os pontos, tá? Igual a essa situação que nós temos aqui. Ponto, 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 ponto. O método trapézios, o que ele vai falar para nós? Vai falar o seguinte: se eu ligar esses dois pontos aqui, eu monto aqui um trapézio. A mesma coisa eu monto um trapézio aqui, monto um trapézio aqui. E com a área de cada desses trapézios, somando a área de cada um deles, eu tenho uma aproximação para a área abaixo da curva. Tá? E claro, né, quanto maior a quantidade de trapézios, ou seja, maior a quantidade de divisões que eu realizar, mais preciso esse cálculo vai se tornar. Tá? Então, o método trapézios ele consiste nisso. E um outro método é o método de Simpson. O que o método de Simpson faz? Ele parte do mesmo pressuposto, só que a gente usa, ao invés de um trapézio, como a gente costuma dizer, convencional, né? Nós usamos ali um trapézio chamado trapézio parabólico. O método de Simpson, ele vai ajustar a 3 pontos aqui, uma parabólica, tá sempre pegando 3 pontos, ele vai ajustar parábolas aqui, ó, certo? Ó, ele vai ajustar parábolas. E com a área abaixo de parábolas, eu consigo também, então, estimar até de forma mais precisa que o método de retângulos, a área daquela região e, assim, calcular a integral. Nossa, professor, parece algo muito complicado. Sim, mas não é. Por que não é? Né? Como que já são métodos estudados, métodos conhecidos, já temos algumas expressões que facilitam isso para nós. Então vamos dar uma entendida aqui. Ó. O primeiro método que eu coloquei, que é o método que nós temos aqui, esse carinha, então é o método dos trapézios. O método dos trapézios ele fala para nós? Ele falou, olha, uma aproximação para uma certa integral, ela vai ser dada por h sobre 2. O que é esse h? É a altura de cada um dos trapézios, tá? Cada um, a altura de cada um desses trapézios. Esse h ele é facilmente obtido fazendo a seguinte relação: h, eu pego b menos a, divido pelo número de partes que eu estou dividindo aquela. Tá? Então, se eu estou dividindo em 15 partes, eu faço a diferença e divido por 15. E no caso, é determinar essas alturas de cada trapézio. Isso vale tanto para o método do trapézio quanto o método do terço de Simpson, que está representado abaixo. Essa H, então, essa altura do trapézio, dividido por 2, vezes, né, a somatória da imagem do extremo inferior mais a imagem do extremo superior do meu intervalo, né, a imagem de A e a imagem de B, respectivamente, vezes a somatória das imagens intermediárias. Tá? Olha que coisa bacana. Tá? Então, se a gente pegar a situação que a gente tem, a gente está querendo calcular a integral de 0 até
30. Isso a gente está fazendo o cálculo de força efetiva. Dessa F de Z que a gente conhece, dz, tá? Que vai ser igual, próximo, né, muito próximo, de H dividido por 2. Quem que vai ser o nosso H? Ó, ele pede para a gente fazer com N igual a 10. Tá? Então, a gente tem 0, 30. Então, se a gente for pegar o H vai ser 30 menos 0, dividido por 10. Isso vai ter um H de 3. Então, quer dizer que nós temos 3 pés de altura para cada trapézio. É exatamente como já está dividido a nossa tabelinha. Olha que ela está em 3 em 3. Então, essa é a nossa altura H. Tá? Então, a gente vai ter aqui 3 dividido por 2 vezes as imagens. Então, vamos pegar aqui, imagens. Né? A imagem de f de x0. Quem que é a imagem de f de x0? Essa primeira imagem e a última imagem é essa daqui. São as imagens dos extremos. Então, eu vou pegar primeiro, que é 0, mais a última, que é 23,2. Mais 2 vezes a somatória das imagens intermediárias. O que são as imagens intermediárias? As imagens intermediárias são essas imagens que estão aqui no meio. Eu vou somar todo mundo aqui, deste cara até este carinha. Tá? Então, eu vou pegar aqui a calculadora, vamos fazer aí 61,4 mais 73,13 mais 70,56 mais 63,43 mais 55,8 mais 47,14 mais 39,3 mais 33,42 mais 27,89. Somei todo mundo, isso dá 471,98. A gente vai colocar aqui essa somatória. Tá? 2 vezes 471,98. Certo? E isso vai então resultar para nós em uma estimativa para essa força F. Tá? Vamos fazer aquela pontinha ali dentro do colchetes. Então, vou ter 23,2, 0 não precisa acrescentar, mais 2 vezes os 471,98. Isso vai dar 967,16. E isso vai estar multiplicado por 3 e dividido por 2, ou multiplicado por 1,5. Então, nós chegaríamos aqui em 1.450,74 como a força efetiva. Como ele falou que as unidades estão em libras, tá? LB, libras de força. Maravilha? Isso utilizando, então, o método dos trapézios. E no método da regra, né, ou método de 1/3 de Simpson. Tá? Então, essa daqui embaixo, né, é o método de Simpson. O método de Simpson, ele vai fazer algo parecido, só que, né, ele vai tratar, então, de H por 3. Tá? Então, o H é o mesmo. Então, a gente vai fazer aqui a aproximação de F. F é igual à integral temos ali que F vai ser igual à integral de 0 até 30 da F z dz, tá? Vai ser aproximado pelo método de Simpson. O H, então, dividido por 3. Então, nós temos H é 3. 3 dividido por 3, isso vai dar 1. Tá? Vezes, vamos lá, vamos entender agora o método de Simpson. O método de Simpson ele fala para eu pegar a imagem do extremo inferior e a imagem do extremo superior. Então, igualzinho o método do trapézio. Eu vou pegar o primeiro,
primeira imagem, tá? E vou pegar a última imagem. Maravilha. Então, eu vou 0 mais os 23,2. Mais 4 vezes. 4 vezes o quê? O somatório das imagens de índice ímpar. Mas o que é imagem de índice ímpar? Vamos lá. Tá? Eu não fiz isso para o método trapézio, porque o método trapézio pega apenas o começo, o fim e o intermédio. Mas o que a gente tem? Início, né? Que seria o índice zero, tá? Na verdade aqui seria f x zero, f zero. Aqui é a f x1 e a f x2 e a f x3 e a f x4, aqui a f x5 e a f x6, f x7, f x8, f x9 e por último nós temos a f x10. Tá? Pensando aí então, índice 1 até o índice 10 que a gente está procurando. Quando a gente olha para isso, tirando, né, o extremo superior e o inferior, que a gente já utilizou, a gente vai identificar os índices, as imagens pelos índices. Então, essa daqui é de índice ímpar, índice ímpar, índice ímpar, índice ímpar e índice ímpar. As outras ali, né, x2, x4, x6, x8, são as de índice par. Então, ele pede para nós que a gente some as imagens de índice ímpar. Tá? Então, índice de ímpar, eu tenho a primeira é 61,40 mais, né, 70,56 mais os 55,18 mais os 39,83 mais os 27 somei as de índice ímpar. Então, quem que eu somei? Só vamos marcar aqui. Sabe, ó. Somei esta, 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 esta e esta. Tá? Essa somatória me resulta, então, em 254,86, mais, então, duas vezes quem? A soma das de índice par. Tá? Então, agora, quem são as de índice par? Lembrando que a primeira e a última eu já levei em consideração. Então, a de índice par é o 73,13 mais o 63,3 mais os 47,14 mais os 33,42. Então, somei todo mundo, dá 217,12. Duas vezes 217,12. Maravilha? Tenho aqui, então, o método de Simpson, né, que vai me gerar uma aproximação para o valor dessa força efetiva. 3 por 3, né, vai dar 1. Então, vai ficar uma vez o resultado dessa soma. A gente somar ali, então, 23,2 mais 4 vezes os 253,86 mais duas vezes 217,12, nós teremos aqui como resposta uma força efetiva aproximada de 1.476,88 libras. Tá? Temos aqui a aproximação pelo método de Simpson, com 10 divisões, né? 10, no caso, trapézios aproximantes. Né? Note que existe uma diferença aí de 26 unidades, né, entre o método do trapézio e o método de Simpson. Tá?
mas são boas, a gente deve lembrar aí que são aproximações. O método de Simpson, ele é um pouco mais preciso que o método dos trapézios. Maravilha? Bom, pessoal, essa era a primeira situação que eu gostaria de trazer dessa questão de integrais, porque é uma situação em que a função ela é desconhecida, né? Mas eu tenho, então, um conjunto de valores, né, discretos que me possibilita calcular essa área ou calcular essa integral pelo método de aproximação. Perfeito? Agora, a segunda situação, tá, é você calcular realmente uma integral que ela tem uma função, né? Então, a gente tem aqui uma integral de 0 até π sobre 4, 0 até π sobre 4, na qual a função ela é descrita aqui para a gente como e elevado a 3x vezes seno de 2x dx. Bom, vamos lembrar essa integral, né? Essa integral, se você for tentar aplicar ali o método analítico, você vai ter que usar a integral por partes. Você vai ter que usar a integral por substituição, por causa do 3x do expoente, 2x do seno. Você vai cair numa integral cíclica, né? Ou seja, você vai ter que fazer uma vez, fazer uma segunda vez, daí você volta para o que você tinha no início. Você vai passar para o outro lado. Ela tem um trabalho todo bem grande, tá? Para você conseguir chegar em meios analíticos. Não estou dizendo que é impossível chegar lá por meios analíticos, é totalmente possível. Só estou dizendo que vai precisar ali de uma quantidade de expressões algébricas, análise de matemática bem, né, grande, né? Não vai ser algo rápido. Tá? Então, uma forma que a gente pode usar é exatamente realizar essa divisão, né, essa integral, utilizando o método de aproximação, já que ela é um pouco complexa, vamos dizer assim. E uma dessas é utilizando o método de Simpson que a gente fez anteriormente. Qual que é o grande problema aqui? Né? Eu não tenho os pontos, eu tenho a função. Mas, bom, se eu tenho a função, eu consigo definir os pontos. Então, a gente vai fazer uma coisa chamada discretização. Tá? A gente vai discretizar essa função. O que é discretizar? Eu vou dividir ela em valores de x e valores de f de x. Tá? Eu vou dividir isso em vários pontos. Aqui ele quer que a gente faça isso para n igual a 5. Tá? Então, primeiro passo, eu vou definir meu h. Meu h é o passo. Né? Quanto que o valor de x ele vai variar, que são as alturas dos trapézios. Tá? Então, a gente vai fazer o b, né, dela é π sobre 4, o a dela é 0. Então, eu vou fazer aqui π por 4, no 0, dividido por essa continha, a gente vai pegar π dividido por 20. Tá? Então, esse é o nosso passo. Então, mas como assim o nosso passo? Vamos lá. Né? A nossa integral, ela inicia então em x igual a 0. Qual que é o próximo valor dela? É 0 mais h. Tá? Então, é 0, o próximo valor dela vai ser π sobre 20. Tá? Qual que vai ser o próximo dela? Vai ser π sobre 20 mais π sobre 20. Tá? Que dá 2π sobre 20, que é o equivalente a π sobre 10. Π sobre 10. Qual que é o próximo? É o π sobre 20, né? Mais π sobre 20, mais π sobre 20. Perfeito? Vai gerar para nós aqui 3π sobre 20. Tá? E vou fazer mais uma vez. Então, 3π sobre 20 mais π sobre 20 vai dar 4π sobre 20. 4π sobre 20, 4π sobre 20 vai ser 4π sobre, π sobre 5. Já estou trabalhando aqui com os valores já vamos assim, simplificados. Né? Você chegaria em 4π sobre 20. O próximo valor seria 5π sobre 20. Né? Era somando mais π sobre 20. Gerando para nós, então, π sobre 4. Opa, π sobre 4 é exatamente, né, o valor. Então, ela começa do 0 e vai até π sobre 4.
Então, tenho aqui ela discretizada para n igual a 5. Você fala assim, mas professor, é n igual a 5 e eu tenho 6 valores? Sim, porque n igual a 5 é o número de intervalos, né? Então, se você contar aqui, ó, você tem um intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, quinto intervalo. Então, você tem os 5 intervalos aqui. Maravilha? O que falta para a gente fazer agora, então? A gente determinar quem são as f de x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o valor de x na minha função. Tá? Então, a gente vai pegar a calculadora, vai colocar ali, vamos calcular, ver quanto que isso dá. Então, e elevado a 3 vezes, né, 0, que é o primeiro valor de x, vezes o seno de 2 vezes 0, vai retornar para nós aqui 0, então, nossa primeira imagem. Vamos fazer isso para o segundo valor de x, para o terceiro, quarto, até o sexto. Tá? Tem que trabalhar aqui frente na mão. Né? Então, 3 vezes π dividido por x vezes o seno. Importante nessa situação, tá, gente, que a sua calculadora esteja em radianos. Tá? Você vai calcular seno de 2 vezes alguma coisa ali, você está trabalhando com ângulo em radianos, né? Π sobre 20. Então, se ela tiver em graus, ela pode dar erro. Então, é interessantíssimo colocar em radianos. Tá? Seno π sobre 20. Nós temos, vou trabalhar aqui de forma aproximada, tá? 4 casas decimais, então 0,4950. Vamos para o próximo, que é o π sobre 10. P elevado 3 vezes π sobre 10 vezes o seno de 2 vezes π sobre 10. Nós temos agora 1,5084. Vou para o próximo, tá? E elevado 3 vezes π sobre 3π, né, no caso. 3 vezes π por 20 vezes o seno 2 vezes 3 vezes π vai gerar para 3,60 para π sobre 5 foi 3 vezes 5 vezes o seno 2 vezes sobre 5. Temos aqui 6,26. E o último que é para π sobre 4. Então, e elevado a 3,4 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4. Temos aqui a última imagem, que é o 10,507. Eu tenho aqui a nossa função discretizada. Tá? Com ela discretizada, eu consigo usar o método de Simpson. Tá? Só vamos lembrar de algumas coisinhas. Né? O índice, você tem aqui índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. O que o nosso querido método de Simpson fala? Ele fala, então, que se eu quiser aproximar essa integral 0 a π sobre 4 de e elevado a 3x vezes x dx, vai ser algo muito próximo a h sobre 3, então nosso h de 20 por 3, é a mesma coisa que π 60, vezes a soma, né, do extremo inferior, né, a imagem do extremo inferior, ela é 0,
mais a imagem do extremo superior, que é o 10,5507, mais 4 vezes a somatória das imagens de índice ímpar. Então, você tem aqui, ó, essa é ímpar, essa é ímpar. Então, eu vou somar o 0,4950 mais os 3,6260, tá? Que vai dar 3,821, ok? Mais 2 vezes a soma das imagens de índice par. Então, a imagem de índice par nós temos 1,54 e o 6,2637. Vamos somar esses dois valores. 7,71. 7,71. Aqui, então, a nossa aproximação pelo método de Simpson. Vamos ver quanto que isso vai, então, resultar para nós. Filha, bom, vou usar o π da calculadora, então π dividido por 20, tá? Dividido por 3, vezes a somatória desses valores, que é 10,5507, tá? O zero não precisa, mais 4 vezes os 3,821, mais 2 vezes os 7,721. Vamos ter aqui esse valor sendo igual a 2,1666 aproximadamente, se for um cálculo de área, unidade quadrada. Tá? Nós temos aqui, então, uma aproximação da integral pelo método de Simpson. Uma forma interessante é você resolver essa integral, né, de maneira analítica e comparar o resultado para ver o quanto próximo, né, você está. Mas eu garanto que o método de Simpson, né, ele vai trazer uma boa aproximação. Claro que se você quiser melhores aproximações, o que eu sugiro é que você trabalhe com maiores valores discretizados. Eu quero dizer, ao invés de trabalhar com n igual a 5, trabalhar com n igual a 10, 20, 100. Né? Claro que para 100, 1000, né, já recomendo a utilização de um software para ficar mais fácil, né? Porque você fazer esse amontoado de cálculo, né, numérico para uma quantidade tão extensa de dados se torna um pouquinho cansativo. Bom, pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!